Olá, estudante do quarto ano! Seja bem-vindo à aula número 71 de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e estou bem feliz de estar com você novamente para mais uma sequência de atividades. Tem ficado em segurança? Ficar em segurança nesse momento é cuidar, da higiene, lavar bem as mãos, se precisar sair de máscara, evitar, aglomeração de pessoas. Essas são atitudes que fazem com que a nossa saúde fique em segurança nesse momento. Imagino que você já deve ter separado seus materiais aí, O caderno, o lápis e a borracha. Então vamos abrir aí o caderno e fazer nosso primeiro registro, Colocar lá a data de hoje, aula 71 de língua portuguesa. Eu quero relembrar você que quando aparece o caderno e o lápis, é o momento do registro. Então faça aí bem bonitinho o seu registro que eu espero você. Você deve estar imaginando aí qual será a temática das nossas aulas. Vamos descobrir? Para descobrir, você vai ter que ficar de olho nas pistas que estão aqui dentro dessa caixa. Então, nessa caixa eu trouxe um monte de coisinhas que eu vou mostrar para você. Você vai analisar, vai procurar uma relação entre elas e vai descobrir sobre o que será a nossa sequência de atividades. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui nessa caixa é um mapa. Olha só. Você, aluno do quarto ano, conhece bem esse mapa, Vê bastante nas aulas de geografia. É o mapa do nosso estado, do Paraná. Então, essa é a primeira pista para você. Tenho aqui uma outra coisinha. Isso aqui é uma concha do mar. Sabe aquelas conchas que a gente encontra na praia? Que as pessoas falam que se a gente colocar no ouvido, a gente escuta o barulho do mar? Então, só que eu acho que essa tá com probleminha, porque não tem barulho nenhum. Mas é uma pista, eu vou deixar aqui pra você. A outra pista é uma palavra. A palavra extinção. Extinção é uma coisa que não existe mais, Quando a gente fala assim, um animal, uma árvore corre risco de extinção, a gente está dizendo que esse animal, essa árvore corre o risco de não existir mais. Então, vamos falar de alguma coisa relacionada com extinção. O que será? Olha, eu tenho aqui dois objetos. Esses objetos são uma representação de fósseis. Sabe o que é um fóssil? Um fóssil é um resto, de um animal, de um vegetal que ficou preservado na rocha. Então ele fica marcadinho lá na rocha. Os cientistas gostam muito de fósseis, porque pelos fósseis eles podem saber como é que era a vida no nosso planeta há milhares de anos. Então, mais uma pista, os fósseis. Agora eu tenho aqui um envelope. Dentro do envelope, olha só, eu tenho umas imagens, Elas estão todas repartidinhas, Eu dividi porque senão não ia caber no envelope. Eu vou montar aqui para você ver. Olha a cabeça, O que será que é isso aqui? Prestando atenção. São só os ossos, Um esqueleto. Então, aqui tem um esqueleto de um animal. Que animal será que é esse? Olha só, um animal que tem um rabo bem comprido. Que animal será que é? Tenho mais uma pista, olha só. É um livro, que também tem um animal na capa. Você já viu esse animal? Sabe que animal que é? Eu até cobri aqui o título, Para você focar aqui só na imagem, no animal. E agora pense um pouco. Qual é a relação entre tudo isso que eu mostrei para você?
para o mapa do Paraná, a palavra extinção, o esqueleto, os fósseis, a concha, o livro. Será que tem algum item aqui que é intruso, que não tem nada a ver com a temática da nossa aula? Qual deles seria? Você pode anotar aí no seu caderno qual você acha que é para você não esquecer. Eu quero que você preste atenção agora ao que vai aparecer aí na sua tela, tá? Olhe com bastante atenção o que está aparecendo aí. Então, o que passou aí foi o quê? Foi um texto que nós vamos usar nas nossas aulas. De onde será que eu tirei esse texto? Que texto será que é esse? Será que é uma história? Será que é uma notícia? E pensando nas pistas que eu trouxe para você, aquela que você pensou que é a falsa, você continua com a mesma opinião? Quer trocar? Agora que você viu a imagem do texto, pode trocar. Pensou melhor? Então vamos ler esse texto. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar aí na sua tela. O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Conheça o Vespersaurus paranaensis, carnívoro pequeno e ágil que caçava no oeste do estado na época em que a região era desértica. Há 90 milhões de anos, no auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná, que na época era um local árido. Era um dinossauro, não muito maior que uma motocicleta. Tinha 0,8 metro de altura e 1,5 metro de comprimento, com pescoço e rabo compridos. A descrição da alçada recém-descoberta acaba de ser publicada no periódico Scientific Reports, em um artigo assinado por uma equipe de 10 pessoas que inclui o paleontólogo Max Langer. O Vespersaurus paranaensis, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um Velociraptor, o gênero de répteis magrelos com dentinhos afiados que faz par com o personagem de Chris Pratt nos filmes da franquia Jurassic Park. A comparação, porém, serve só para fins ilustrativos. Os dinos do gênero Velociraptor, são conhecidos duas espécies, viveram nos atuais territórios da China e da Mongólia, há algo entre 75 e 71 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos depois do brasileiro recém-descoberto. Ou seja, os dois são distantes um do outro no tempo e no espaço. O período Cretáceo acaba há 66 milhões de anos, com o famoso evento de extinção em massa desencadeado pelo impacto de um asteroide. Temos a imagem, reconstituição do esqueleto feito pelo paleoartista Rodolfo Nogueira. Os ossos em dourados são os que foram encontrados. Rodolfo Nogueira, reprodução. Continuando o texto. O representante inédito da pré-história paranaense, do qual foram encontrados, entre outros ossos, fêmur, patas dianteiras e traseiras, vértebras do pescoço e da cauda, foi desenterrado na cidade de Cruzeiro do Oeste, a mais de 500 quilômetros da Curitiba, capital do estado. Daí vem seu nome, Vesper, em latim, significa oeste, e esta é a origem da palavra, vespertino. Sua descoberta foi anunciada em uma coletiva de imprensa na Universidade Estadual de Maringá, UEM, razoavelmente próxima do sítio paleontológico. No vídeo abaixo do paleoartista Rodolfo Nogueira, vê-se uma reconstituição do animal. Então nós vamos assistir esse vídeo mais tarde. Uma das características distintivas do paranaensis são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais. Apesar disso, só o dedo central, mais comprido, ficava apoiado no chão. Os 2 laterais, mais curtos, mantinham-se apontados ligeiramente para o alto e eram usados como lâminas para dilacerar a carne de presas ou se defender. Essa história de correr apoiado em um dedo só, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é. Cavalos, burros e zebras evoluíram todos de um ancestral
com 3 dedos. Mas, com o tempo, abandonaram os dígitos laterais e adotaram um imenso dedo do meio, reforçado por uma unha extra grande, o famoso casco. Então, a imagem, um dedo no chão, 2 para o alto. A imagem de Rodolfo Nogueira. O paranaenses era um terópodo, o mesmo grupo a que pertence outros monstros bípedes de bracinhos curtos, como os já mencionados Velociraptors e o célebre T-Rex. São eles que dariam origem às aves atuais. Exatamente como um pombo contemporâneo, o mais recente dinossauro brasileiro tem ossos ocos em alguns pontos, que diminuem um pouco sua massa corporal. A formação geológica, onde o novo terópodo foi encontrado, não é tão prolífica em dinossauros quanto outras formações geológicas brasileiras, como a Marília, por exemplo, que já revelou dezenas de saurópodes, os pescoçudos herbívoros, grandes e dóceis, com patas que parecem pilares, nos arredores da cidade de Uberaba, Minas Gerais. A cidade de Cruzeiro do Oeste já havia revelado, porém, outros animais que foram contemporâneos deles, como o lagarto Geragama sul-americana e o pterossauro Caiojara dobrunski. Ele é o 48º dinossauro descoberto em território brasileiro, que a cada dia que passa revela mais segredos pré-históricos. Gostaram de saber que já existia um dinossauro aqui no nosso estado? Interessante, né? Se você gosta de dinossauros, então fique bem atento às nossas aulas que nós vamos falar bastante sobre eles. Vamos então retomar as nossas pistas para ver se você conseguiu identificar qual que era a pista falsa? Vamos lá. O mapa do Paraná. O texto não fala do mapa, mas fala do estado do Paraná. Então a pista é verdadeira. A palavra extinção também é uma pista verdadeira, porque o texto está falando dos dinossauros que estão, extintos. Então a extinção tem a ver com o texto. A imagem, que vocês devem ter visto durante a leitura do texto, que é a imagem do esqueleto do paranaenses. Então, também tem a ver com o texto. Os fósseis também são uma pista verdadeira. Por quê? Foi descoberto um dinossauro, foi descoberto seus ossos, mas os seus ossos estavam fossilizados, tinham virado fósseis. O livro. Vamos ver o título do livro? Olha lá. Dinossauros. Também tem tudo a ver com o nosso texto, porque o texto está falando do dinossauro. E a última pista que eu dei para vocês era a concha. O texto falou alguma coisa sobre a concha? Não falou nada, né? Então a pista falsa era a concha. Todas as outras eram verdadeiras. Bem, no começo da aula eu mostrei para vocês, pedi para vocês olharem na tela a imagem que ia passando. Então passou a imagem da página da internet de onde a professora tirou o texto. Eu passei todinha ela para vocês, desde o começo até o fim, daquele jeitinho que quando a gente está fazendo a leitura, a gente vai rodando ali no computador a página ou no celular, ela vai subindo e a gente vai lendo. Então eu mostrei toda a página para vocês. Mas vamos analisar melhor essa página, da onde saiu esse texto. Então vamos olhar alguns elementos lá. Então em cima nós temos lá o nome do site. Então, esse site que está esse texto se chama superabril.com.br. É o site de uma revista, da revista Super Interessante, que é uma revista digital. Temos ali as seções da revista, Temos lá a edição do mês, todas as edições, vídeo, ciência, cultura, história, saúde, livros. Cada seção dessa vai falar sobre um assunto. Nós estamos na seção de ciência. O que mais que a gente tem aqui para analisar? Nós temos ali o menu, Ali no menu a gente clica, quando clica em cima, aparece novamente ali, as seções da revista, que é um atalho para a gente clicar e ir aonde a gente quer. Temos lá uma ferramenta de busca, de pesquisa, Eu quero saber de algum assunto sobre que possa ter ali naquela revista, eu digito ali o assunto que eu quero e faço a minha pesquisa. Temos ali o título do texto, o primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Tudo isso é o título do texto. E temos um outro título, que na verdade é o subtítulo, que é o Conheça o Vespersauro paranaensis, carnívoro pequeno e ágil, que caçava no oeste do estado, na época em que a região era desértica. Temos ali o nome do autor, que é o Bruno Vaiano. Temos a data da publicação, que foi 27 de junho de 2019.
Lá em cima nós temos algumas ferramentas, né, de redes sociais. Se eu quiser compartilhar o texto, né, eu clico numa daquelas ferramentas. E temos ali, né, um tipo de uma propagandinha, né, do assunto em destaque da revista naquele mês, que no caso ali era o Covid-19. E temos ali embaixo, né, que tá um pouquinho cortada para caber na tela, a imagem que vocês viram, né, quando eu apresentei o texto para vocês, que é a imagem do Vespersaurus paranaense. Esse texto que a gente leu tem muitas palavras diferentes, né? Então a gente agora vai analisar algumas delas. Outras a gente vai conversando durante as aulas, né? Mas vamos analisar assim as que chamam mais nossa atenção, né? Que a gente pode ser aquelas que a gente não conhece direito, que comprometem o nosso entendimento do texto. Para a gente analisar essas palavras, nós vamos ter a ajuda dos dinossauros. Então nós vamos entender as palavras com os dinossauros. Então, crianças, eu tenho aqui no painel algumas características de alguns dinossauros. Então tem lá o mais rápido, o mais feroz, o mais comprido, o mais pesado, o que tem a mordida mais poderosa. Eu escondi a imagem. Então, isso aqui vai servir de pista pra gente entender as palavras do texto. Vamos lá? Vamos então ao primeiro trecho. Conheça o Vespersaurus paranaense, carnívoro, pequeno e ágil, que caçava no oeste do estado, na época em que a região era desértica. Nós vamos analisar a palavra desértica. O que será que é desértica? O espinossauro está falando pra gente que desértica é a região seca de vegetação inexistente. Já o Tiranossauro Rex está dizendo que é um lugar habitado, povoado. Quem será que está falando a verdade pra gente? Olha lá, a resposta está com o mais feroz. Você entende alguma coisa de dinossauro? Sabe qual desses dois dinossauros é o mais feroz? Pense aí um pouquinho. Se você não sabe qual que é o mais feroz, você pode tentar identificar o sentido da palavra, que daí você descobre quem era o mais feroz de todos. Então, se sabe quem é o dinossauro mais feroz, vai descobrir a resposta. Se sabe a resposta, vai descobrir quem é o dinossauro mais feroz. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Vamos ver então qual dos dois é o mais feroz, para a gente saber a resposta. Então aqui, sou o mais feroz. O mais feroz é o espinossauro, né? Ele era mais feroz que o T-Rex, porque o T-Rex só caçava em terra firme. Mas esse dinossauro aqui caçava tanto no mar, no lago, no rio, na terra, então nada escapava para ele. Por isso que o espinossauro é mais feroz do que o tiranossauro. E ele tem a resposta pra gente então, olha lá. Desértica é uma região seca, então o Vespersaurus existiu aqui no Paraná, quando o Paraná era um grande deserto, né? Não tinha vegetação, era tudo seco. Mais um trecho. Artigo assinado por uma equipe de 10 pessoas que inclui o paleontólogo Max Langer. Vamos analisar a palavra paleontólogo. Então, o estegossauro está dizendo para a gente que o paleontólogo é o profissional que estuda os animais gigantes.
Agora, o Tiranossauro Rex está dizendo que é o profissional que estuda os fósseis. Quem será que está falando a verdade pra gente? A resposta está com o que tem a mordida mais poderosa. Esse está mais fácil. Qual dos dois tem a mordida mais poderosa? Pense um pouquinho aí e registre no seu caderno o que é um paleontólogo. Vamos descobrir então qual desses dinossauros tem a mordida mais poderosa? Olha lá. Quem será que é? É o Tiranossauro. O Tiranossauro tinha dentes enormes, mais ou menos desse tamanho, uns 30 centímetros. Por isso que ele tinha uma mordida muito poderosa, né? E ele trouxe a resposta pra gente do que faz um paleontólogo. Olha lá, é o profissional que estuda os fósseis. Lembram que eu mostrei os fósseis no começo da aula para vocês? Então, o profissional que estuda como que esses fósseis foram criados, o que eles indicam, se chama paleontólogo. Mais um trecho do texto. Essa história de correr apoiado em um dedo só, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é. O que será que significa a palavra exótica? O Supersauro está dizendo pra gente que exótico é algo que não é comum. Já o Diplodocus está dizendo que é algo que parece fácil. Quem trouxe a resposta certa é o mais comprido. Então tem dois dinossauros aí que são grandes. Mas quem é o mais comprido? O Supersaurus ou o Diplodocus? Pensa um pouquinho para responder e registra no teu caderno o que é exótico. Qual dos dois será então que é o mais comprido, né? Os dois têm um pescoço bem grande. Vamos descobrir então?
o mais comprido é o Supersaurus. O Supersaurus chegava a ter quase 40 metros da ponta do rabo até a ponta da cabeça. Muito maior que muitas carretas naqueles caminhões bem grandes. E ele trouxe a resposta pra gente do que é o exótico. Então, exótica é algo que não é comum. Então, a questão do animal andar apoiado num dedo só parece estranho, mas não era. Era a característica dele, né? Muitos animais andam apoiados num dedo só. Próximo trecho, então. A cidade de Cruzeiro do Oeste já havia revelado, porém, outros animais que foram contemporâneos deles. A palavra é contemporâneos. Então, olha lá. O Argentinossauros disse que contemporâneos é que viveu na mesma época. Já o Megalossauros diz que contemporâneos é que viveu antes. Qual dos dois trouxe a resposta certa? O que é o mais pesado? Esse tá facinho. Pensa um pouquinho e anota aí no seu caderno. Qual é o significado de contemporâneos? Então, quem é o mais pesado? Essa eu tenho certeza que você acertou, né? Pela imagem a gente já percebe. O mais pesado de todos era o Argentinossauros. Ele tem esse nome porque ele foi descoberto na Argentina, né? Nós temos aqui o nosso Vespersaurus paranaensis, descoberto no Paraná, e o Argentinossauros foi descoberto na Argentina. Ele pesava quase 100 toneladas, era muito pesado. E ele trouxe pra gente o significado de contemporâneos, que viveu na mesma época. Então, a cidade do Cruzeiro do Oeste tem outros animais que viveram na mesma época que o Vespersauro. É isso que esse trecho está dizendo pra gente. Mais um trecho, então. O Paranaensis era um terrópodo, o mesmo grupo a que pertence outros monstros bípedes de bracinhos curtos. Então, um terrópodo é uma espécie de dinossauro, é uma classificação dos dinossauros, né? Mas nós vamos analisar a palavra ali, bípede. O que é um bípede? Então, o Compsognathus está falando pra gente que o bípede é um animal que se apoia somente em 2 pés para caminhar. Já o Triceratops está dizendo que é um animal que se apoia em 4 pés para caminhar. Quem trouxe a resposta certa é o mais rápido. Quem será que é mais rápido? O Compsognathus ou o Triceratops? Pense um pouquinho aí e registre no seu caderno o que é bípedes.
Vamos ver então quem era o mais rápido de todos? Era o Compsognato, né? Ele era um dinossauro pequeno que corria a 64 km por hora, a velocidade de um carro, né? A velocidade média de um carro. E ele trouxe a resposta certa pra gente. Olha lá. Bípede é um animal que se apoia somente em 2 pés para caminhar. Então, o paranaense andava sobre 2 pés, mais ou menos como as aves de hoje andam, em 2 pés. Bem, nós vamos continuar analisando mais algumas palavras do nosso texto, só que agora a gente vai contar com o apoio do dicionário, né? Essas primeiras os dinossauros trouxeram pra gente, mas agora a gente vai usar o dicionário, que é lá que a gente procura quando a gente tem alguma dúvida quanto ao significado das palavras. Então vamos ver esse trecho aqui do texto. A formação geológica onde o novo Terróptero foi encontrado não é tão prolífica em dinossauros quanto outras formações geológicas brasileiras. Então, qual das palavras da definição pode substituir a palavra em destaque se alterar o sentido da frase? Então, a palavra em destaque está em vermelho, prolífica. Então, significado de prolífica. Prolífica é o feminino de prolífico, o mesmo que fecunda, produtiva, prolífera. Então, eu quero que você pense aí. Eu posso substituir a palavra prolífica por quê? Por fecunda, produtiva ou prolífera? Vou dar um tempinho para você pensar e você anota aí no seu caderno. Identificou aí qual é a palavra que você pode usar no lugar de prolífica? Vamos ver lá, ó. É produtiva, né? Então eu posso colocar a palavra produtiva que eu não vou alterar o sentido da frase. Então lá, a formação geológica onde o novo Terróptero foi encontrado não é tão produtiva em dinossauros quanto outras formações geológicas brasileiras. Isso quer dizer o quê? Que aquela região onde foi encontrado o Bespessauros não tem assim muitos fósseis, né? Em relação a outros lugares do Brasil. Mais um trecho então. Eram usados como lâminas para dilacerar a carne de presas ou se defender. Qual das palavras da definição pode substituir a palavra em destaque sem alterar o sentido da frase? Então, o significado de dilacerar é um verbo transitivo direto. Rasgar, cortar em pedaços com violência, lacerar, retalhar, espedaçar ou despedaçar, dilacerar carne. Sentido figurado, acabar com a reputação de alguém, difamar, dilacerar a honra. Então tem vários significados a palavra dilacerar. Então você vai identificar um que eu possa colocar ali na frase e que não vai mudar o sentido da frase. Eu vou dar um tempo para você.
Identificou então qual a palavra que eu posso colocar no lugar de dilacerar, que não vai mudar o sentido da frase? Vamos conferir lá? É a palavra despedaçar. Olha como é que fica na frase. Eram usados como lâminas para despedaçar a carne de presas ou se defender, né? Então, no caso, as garras, as unhas, né, do dinossauro despedaçavam a carne das presas. Bem, agora nós vamos ter um momento chamado momento Jurássico. Né? Jurássico se refere aos dinossauros, foi uma época em que viveu os dinossauros. E eu quero mostrar o livro para vocês que eu apresentei lá nas pistas. Esse livro é um livro de pop-ups, que são aqueles livros que a gente abre e eles têm uma imagem 3D. E esse livro tem muitas informações bem interessantes sobre os dinossauros que eu quero passar para vocês. Tá? Então você deve estar se perguntando como é que será que os cientistas sabem tanto sobre os dinossauros. Afinal de contas, os dinossauros viveram bem antes do ser humano, né? Então, os dinossauros não viveram na mesma época que os seres humanos. Então, nenhum homem encontrou um dinossauro. Os cientistas sabem tanto sobre os dinossauros porque eles estudam os fósseis, né? Os fósseis que eu mostrei no começo da aula para vocês, que são os restos dos ossos dos animais que ficam preservados nas rochas. E como é que se formam esses fósseis? Então o animal, no caso o dinossauro, morria em um lugar que fosse úmido, né, perto do mar ou de um rio. A carne, né, a parte mole, se decompunha e ficava só os ossos. Com o tempo esse lugar úmido secava, né, e aquela terra que tinha ali virava uma rocha. E os ossos ficavam ali grudadinhos e acabavam virando uma espécie de rocha também. Aí passaram-se muitos anos, milhares de anos, e os cientistas hoje em dia estudam esse material, né? Eles descobrem esse material por meio de escavações, ou quando uma pessoa descobre, ela contata uma universidade para que as pessoas possam estudar esses ossos e saber como era a vida dos dinossauros. Nem sempre eles acham ali todos os ossos, né, que compunham aquele dinossauro. Às vezes eles acham alguns, um aqui, outro lá, no outro lugar, mas esses ossos é que provam pra gente que os dinossauros existiram. Os cientistas também acham as marcas desses animais, né? Então o dinossauro pisava lá nesse solo úmido, que secava e ficava lá carimbado. A pata dele, ou a marca da pele ficava ali carimbada naquela pedra. E até mesmo os ovos de dinossauros já foram encontrados em forma de fósseis. E como é que os cientistas sabem quantos anos esse fóssil tem? Analisando os círculos que tem dentro dos ossos. Cada círculo que tem lá dentro representa um período de anos. Então eles analisam esses ossos e sabem qual foi a época que o dinossauro viveu. Em muitos museus existem esqueletos de dinossauros, só que eles não são de verdade. Por quê? Porque esse material é muito rico, então os cientistas não podem correr o risco de perder esse material, de perder a fonte de pesquisa deles. Então os esqueletos que tem nos museus são réplicas. E também porque muitas vezes eles não acham todos os ossos que compunham aquele animal. Então eles, com os estudos que eles fazem, eles conseguem reproduzir os ossos que estão faltando. Interessante essas informações, né? Então agora eu tenho um desafio para você. Você vai escrever aí no seu caderno qual informação sobre dinossauros da aula de hoje você achou mais interessante. O que você aprendeu sobre o dinossauro que mais te chamou a atenção? Escreva aí no seu caderno, deixe registradinho aí. Combinado? Vou dar um tempinho para você anotar aí, para você não esquecer.
então aí? Então depois você faz com calma, né? Depois que encerrar a aula de hoje, você faz com calma a sua anotação de o que você achou mais interessante. A nossa aula de hoje é isso. E eu espero vocês para a próxima. Tchau, fique bem, se cuidem.